Ei, Rafa! Olá, E aí? tudo bem? Emocionada? Super emocionada de estar aqui com você, né? De É, fazer live não, mas de fazer live com você sim. nossa, você acredita que eu fiquei emocionada também? Porque fazer com você, Rafa, pensa bem, quanto tempo juntas, quanto tempo esse carinho, e agora aqui comigo, gente, eu fiquei, como diz, Que né? história, né? Muita história. Emoção é física e sentimental. Então, quantas vezes a gente vai no banheiro, Rafa? Fala assim, ai meu Deus. É verdade, é verdade. Acho que vale a pena falar, né, para as pessoas que esse encontro ele vem de uma história, né? Eu fui analisando a da Paula quando eu era criança e eu fui quando era criança, depois fui quando eu era adolescente, e a Paula sempre foi uma incentivadora e sempre disse para mim entrar nessa profissão, né, da psicanálise e tudo, tanto que quando eu me formei no ensino médio, eu busquei a psicologia, eu fui entrar na faculdade de psicologia para depois poder fazer a formação em psicanálise, mas a minha vida tomou um outro rumo, aí eu saí da psicologia, fui para a área de negócios, né, administração, e agora volto para fazer a formação em psicanálise e a gente tem esse reencontro bonito aí, né? Então, tem E muita próximo, história aqui envolvida. e próximo. E olha, não sei se vocês sabem, a Rafa tem alguns exercícios na psicanálise que eu estava preocupada, porque muitas vezes a gente precisa de iscas na psicanálise para fazer a pessoa conversar, para a pessoa se soltar, e não tinha tantas iscas. E a Rafa, sempre muito criativa, eu falei com ela assim: ah, Rafa, vai, faz uns desenhos para mim, vamos ver o que, que vai sair para a gente fazer de iscas. E esses desenhos eu uso até hoje. É muito bacana. Foi, Ela tinha foi. E 12. hoje eu tenho a honra de estudar sobre os meus próprios desenhos. Nem imaginava, né? Não fazia ideia de que isso ia acontecer. É, e é uma Bom, honra. acho que vou introduzir o pessoal aqui. A gente não tem um roteiro, né? Tem um tema, vai ser um bate-papo bem tranquilo. Uhum. E essa live ela vai ficar disponível para as pessoas por 24 horas aqui no nosso canal do Instagram e Facebook. E depois a gente disponibiliza no nosso canal do YouTube, que tá bombando já. Depois vocês seguem lá também. E assim que a gente disponibilizar no YouTube, a gente manda aqui para vocês. É importante também que vocês possam ir colocando aí as perguntas conforme a gente for falando. Eu vou fazer mais um papel de entrevistador aqui, porque eu quero muito ouvir o que você tem para falar e tudo mais. E eu acho que já me apresentei, né? Tô no curso de formação de psicanálise, ano que vem eu formo, eu sou empreendedora, tenho uma caminhada também na área de educação. E acho que você pode falar um pouquinho sobre você, Paula, para a gente poder iniciar. Sabe o que eu acho interessante, Rafa? Muitas vezes, quando eu vou dar uma palestra, o pessoal fala assim para mim assim, Paula, o que que você quer que fale de você? Aí eu viro e falo assim, eu quero que fale que eu sou a Paula, uma mulher Uhum. casada, mãe de 2 filhos, uma profunda admiradora do ser humano, interessada no ser humano e que ama a psicanálise. E agora, escritora, escrevi 2 livros que eu gostaria que todos lessem, que falam muito de emoção, que o primeiro foi Encontrando Estia, o segundo, Segredos de Estia. E é importante saber que Estia era uma deusa grega que representava a união, a família. Ela é representada por uma chama que se unia em volta dessa chama para pegar toda a força. Olha que bacana. E isso equilibrava as emoções. E, Rafa, pegando daí, eu acho importante a gente saber o que, que é emoção. O que, que a gente pensa Boa, que é emoção? Olha só, boa. vamos lá, vamos denominar emoção. Emoção é uma sensação física e emocional que acontece conosco diante de algum acontecimento interno ou externo. Então, é algo físico.
A gente sente, ela é importante. A emoção é inconsciente. A gente não tem domínio sobre ela. Ela vem. Ela vem diante desses estímulos. Imagina então nós aí que estamos te ouvindo, nesse momento em que a gente não tem controle de nada, essa instabilidade, e você dizendo que as emoções elas, né, estão no inconsciente, elas não têm um controle. Imagina então a muvuca, né, o movimento que está interno em nós. E foi interessante que você começar assim, porque acho que o tema a gente trouxe, né, nossas emoções na instabilidade do momento atual. E Uhum. essa questão da instabilidade, no meu entendimento, eu acho que é o que mais está desencadeando essa onda de emoções ao qual nós não estamos conseguindo lidar, né? Uhum. Porque a gente fala em isolamento, mas é um isolamento físico de não ter contato com outras pessoas de fora, mas as emoções, muito pelo contrário, é como se eu imagino a seguinte imagem: a gente tem um zoológico interno de emoções e o isolamento, ele tirou essa falsa percepção de que a gente tem um controle sobre elas e soltou a bicharada toda, né? Então, é um isolamento nosso e as emoções estão a todo vapor, porque nós estamos diante de uma instabilidade que é em todos os sentidos. A gente não sabe, tanto em questão de vida, né? Uma instabilidade de vida, a gente tendo que lidar com aí a possibilidade bem próxima nossa da morte, tanto nossa quanto dos nossos próximos, quanto a estabilidade financeira, de trabalho, de família. Então, eu acho que isso, eu vou me apropriar de um termo de uma amiga minha que eu acho super conveniente nesse momento, nos deixa como um fio desencapado. E o que dava essa sensação da gente estar protegido e encapado era a superficialidade do mundo, né? Tanto que a gente, esses contatos, festa, barzinho, tudo, bebida e tudo mais, que a gente se colocava para suprimir isso ou de alguma forma esconder isso, quanto a produtividade do mundo do trabalho, né? Isso dava essa sensação de que estava tudo controlado. E agora, tô errada? É por aí mesmo? Olha que bacana, o Rafa. E isso, se a gente for parar para pensar, é um pedacinho muito pequeno da nossa vida. O pedaço maior da nossa vida é esse que a gente está vivendo agora, que somos nós conosco. Esse é o grande pedaço. Outra coisa importante, essa instabilidade, a questão da morte. A morte era algo que a gente devia ter sido trabalhado desde pequeno, porque a gente tem mania de achar que tudo na nossa vida a gente pode deixar para depois. Uma das emoções que a gente tem, que são várias, é a de antecipação. Então a gente cria uma falsa ilusão de que a vida é eterna. E a vida não é eterna. A vida tem um fim. E se a gente tivesse trabalhado isso desde muito cedo, eu acredito que agora a gente não estaria tão estáveis, tão sem rumo como a gente está. Porque a gente está diante aí, esfregando a nossa cara de algo que a gente não sabe. E cheio de perdas. E para o ser humano, as perdas são difíceis da gente elaborar, são difíceis de ser aceitadas, porque a gente foi criado para ganhar, a gente foi criado para não errar, a gente foi criado para ser eterno. Só que a gente perde, a gente erra e a gente não é eterno. E isso que eu acho que é o interessante da vida. É isso que rola, é isso que eu acho que vale a pena. Perfeito. E acho que nos coloca mais próximo da realidade, né? Se existe uma realidade, eu acho que ela trata dessa emoção, desse sentimento. O Sandro colocou aí, sinto, logo existo, né? Porque a gente tinha uma concepção de que penso, logo existo. Porém, o Né? pensamento, ele é uma alusão, né? Ele é uma ilusão, é um ruído do passado, ou uma preocupação com o futuro. E a emoção é aquilo que a gente tem de mais real, esse sentimento. E agora toda essa instabilidade nos traz para essa realidade mais próxima de nós. E não é muito confortável, porque como você diz, né, já era para a gente estar em um estado em que a gente estivesse olhando mais para isso.
Uhum. Porém, as coisas só foram tirando a gente disso e nos moldando em algo, em algum padrão, em algumas moralidades de que colocam que é errado sentir certas coisas, né? É errado sentir raiva, é errado sentir medo, inveja e tudo mais, e coloca a gente num padrão que é um ideal, né? Não é o que é real. Então, olha que oportunidade também esse momento nos dá, mas uma oportunidade que muitas vezes a gente tem que estar preparado para dar conta, imagino eu, né? E olha que interessante. A gente está acostumado, o Rafa, a viver de máscara, né? São as máscaras. Então a gente usava, a gente tinha meios para viver com essas máscaras. Aí vinham as emoções, porque diante de uma emoção, lembra que eu falei, ela é física e emocional. Então não tem como eu não demonstrá-las. Ela estampa na cara, né? Só que o que eu fazia? Eu tinha meios de fugir, de esconder. Então eu escondia atrás de um celular, atrás de uma falsa vida, atrás de uma saidinha para dar uma volta de carro para espairecer, atrás de uma conversa sem nada a ver com alguns amigos. E agora eu não tenho isso. Agora eu tenho que ficar em casa e dar conta dessa emoção. E mesmo as poucas vezes que saímos, temos essas emoções eclodindo. Elas não têm como mais a gente segurar, porque você notou, Rafa, está todo mundo em carne viva. Nós estamos tendo que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque a pessoa ela está exposta. Ela não está conseguindo ter sentimento. Porque olha que bacana. Sentimento é diferente de emoção. O sentimento, ele é consciente. A emoção, não. Interessante. Interessante, legal, E o legal. sentimento, que é a loucura do negócio, o que é o sentimento? É um conjunto de emoções. Aí eu tenho esse conjunto de emoções, eu elaboro e transformo em sentimentos. E esses eu escondo. O sentimento eu posso esconder. E a emoção, jamais. Perfeito. Legal esse conceito, porque a gente mistura, né? Uhum. Sentimento, emoção, sensação e essa coisa toda. Interessante ver por esse olhar. Porque esconder é muito da nossa, dessa nossa vida, né? E Uhum. agora realmente é cada vez mais difícil. E é muito forte isso que você traz. Eu vivi, assim, eu pude observar um pouco nessa pandemia na quarentena, em um determinado período, no início, né, que tava, que ela, principalmente aqui no interior, a gente não viveu muito de fato o isolamento, né, coisas mais intensas. Mas quando começou, quando fechou o comércio, eu passei por um período que eu tive que ir ao banco todo dia no mesmo horário. E aí eu ficava com aquela, né, aquela também esperança de que as pessoas iriam estar mais empáticas, iriam estar mais humanas para ter condição de lidar, né, com a dor do outro e tudo mais, pelo que a pandemia pudesse ensinar para as pessoas. E o Uhum. que eu vi na rua foi exatamente o contrário. Cada dia que eu ia no banco, no mesmo horário, eu via as pessoas cada vez mais agressivas, cada vez mais raivosas, cada vez mais impacientes. Então é essa carne viva, esse visceral que você trouxe, né? E eu acho interessante essa colocação sua, Rafa, pelo seguinte: em toda situação extrema, a emoção que brota é aquilo que realmente nós somos. Porque aí a gente não tem um filtro de esconder que somos legais. Então, muita gente Perfeito, fala é assim: isso. poxa, que bacana, né? Depois disso, todo mundo bonzinho, todo mundo numa boa, todo mundo vai ser legal. Olha, gente, a emoção, ela é individualizada. Cada um tem uma maneira. E se você tem um conteúdo ruim, se você é uma pessoa mais amarga, o que vai brotar é essa agressividade ruim.
Você vai querer mais as coisas para você. Eu vou correr no supermercado, vou querer comprar tudo para mim e os outros que se dane. Eu vou querer comprar remédios que eu possa acreditar que vai dar certo para mim, os outros que se dane. E isso vai mostrar, essa é a carne viva. E eu acredito que diante disso não tem como você esconder. Você vê no banco, antes, quando a gente ia, ainda tinha um sentimento, né? Eu vou fazer de conta que eu sou bonzinho. Ah, passa na minha frente, passa você. Aí nós estamos diante de uma pandemia. Não, a pessoa que está do meu lado pode estar com coronavírus. Então, ó, sai daqui. Deixa que eu passo na frente. Empurra. Aí, ó. Olha a instabilidade. Olha aonde que a gente chega, Rafa. Olha como que Perfeito. complicado. Olha a agressividade que nós temos, porque o ser humano é agressivo. E temos que ser. Essa agressividade que faz com que a gente viva, faz com que a gente se mova. Ela movimenta, né? Ela movimenta. Agora, cabe a nós, e somos nós, essa agressividade que é mostrada para as pessoas diante dessas situações. Perfeito, perfeito. E lidar com elas é o Não nosso lido. papel, né? Aprender a lidar, né? Quer a loucura do negócio? A emoção, ela vem. Para a Aham. gente lidar com ela, leva um tempo. Porque lembra que eu falei? Ela tem que se transformar num sentimento. Então, como ela é inconsciente, na hora que ela vem, não tem como a gente lidar com ela. E aí, nesse momento, Rafa, olha que bacana, nesse momento, é o único momento que mostramos quem realmente nós somos. Perfeito. Que oportunidade estamos tendo, né? Então, o que eu estou entendendo é que somente quando essa emoção se torna consciente a partir desse sentimento, é que a gente consegue olhar para aquilo e consegue, né, colocar as coisas nos seus devidos lugares. E isso se torna um sentimento quando a gente dá vazão para aquilo. Quando a gente deixa aquilo vir, deixa não, né? Vem uma situação catastrófica, um caos ou uma instabilidade como essa, esse sentimento vem à tona e a gente consegue olhar para quem realmente somos. Sim, e quando a gente percebe, Rafa, que podemos ter perdas e que a gente tem que mudar. Então vamos lá pegar outra coisa. Ninguém muda ninguém. Então eu tenho emoções raivosas. E eu percebo que essas emoções raivosas me afastam de pessoas que eu queria que estivessem juntos de mim. E aí eu transformo num sentimento de perda, num sentimento de tristeza. Aí eu começo a me modificar, a me transformar. E canalizar, olha que bacana, essa raiva para outros lugares. Tá? A gente sublima. Vamos sublimar essa raiva. Tem algumas coisas aqui, só para eu trazer e não deixar passar o que as pessoas estão comentando. A Uhum, Gilmara trouxe, né? Lidar com a morte nesse tempo de pandemia está muito difícil. A emoção e o sentimento no momento do óbito fica bem confuso. uhum. Porque a gente não é acostumado a falar da morte. Olha só, Rafa, vamos lá nós duas. Qual é o problema da morte? Lógico que eu aqui não estou levantando uma bandeira, ou vamos todo mundo morrer. Não, eu não quero morrer agora. Não pretendo. Mas qual é o problema da morte? Independente da crença ou sem crença. Se eu não tenho crença, a morte acabou tudo, encerrou. Fim dos meus problemas, fim das minhas tristezas, fim dos meus medos. E dependendo da minha crença, eu vou fazer por merecer que eu tenha uma morte boa, de acordo com a crença que eu tenho. E a morte, para alguns povos, é uma libertação de um corpo de sofrimento. Só que a gente cresce achando que a morte é aquele espectro com aquele machado, não, como é que chama aquele negócio? A foice, Foi-se, com a né? foice, que vai vir me pegar e vai ser uma coisa horrorosa. E a gente não tem ela como algo natural. E aí, Rafa, a gente se vê diante de um inimigo oculto,
terrivelmente mortal, e a gente tem que lidar com essa questão de morrer. O que é morrer? E que a gente Perfeito. tem um fim. E eu acredito que muito do que dessa nossa incapacidade de olhar para as nossas, digamos, nossas merdas, né? Desculpa a palavra, mas ela vem dessa sensação de que a gente é imortal e de que a gente não precisa, né? A morte é a imortalidade, a gente vai morrer e vai ter uma outra coisa onde a gente vai poder se redimir. Então, isso traz também essa incapacidade nossa de conseguir olhar para essa humanidade, de conseguir melhorar as nossas relações, de conseguir dar espaço para quem nós realmente somos e melhorar quem realmente somos. E não usar uma máscara a vida inteira achando que isso a gente vai ter tempo para lidar com isso, ou que a gente vai com essa máscara depois que morrer, né? Uma das preocupações que eu tenho, Rafa, é justamente isso que você falou. É essa visão de fazer algo para ter um benefício depois que morrer. Fazer algo para uma hipótese. Porque a hipótese não existe. A gente não pode prever o que vai acontecer depois da morte. A gente não pode ter uma certeza. Então, a gente tem que parar com essa mania de querer fazer algo pensando num sobrenatural. Eu faço algo por agora. Eu tenho que viver esse momento, um dia de cada vez. Isso que eu acho que vale a pena. A gente perde muito tempo, Rafa, querendo fazer algo para um além. E aí, se não dá tempo na nossa cabeça, porque a gente não sabe o parâmetro que a gente tem, para fazer algo que a gente acredita que é o certo, imagina quando a gente se depara diante de algo que pode nos matar. Se a gente Medo que olhar para esse lado, é grave, né? É sim. bem grave. A gente perde totalmente a capacidade de olhar e de nos trabalhar, de ter condição de ressignificar as coisas em vida, né? De olhar Uhum, para o outro como humano e ressignificar aquilo nas relações e não uhum, esperar para uma redenção divina ou uhum. que a gente vai ser libertado de um pecado que foi criado, né, moralmente e tudo mais. É uma situação. Sim, É, deixa eu continuar aqui, só trazendo para não perder os comentários. O Sandro trouxe. É como se nosso desejo ele percorresse o nosso corpo, como se tentássemos conter um terremoto em nós. Esse desejo que o Sandro traz, ele tá, quer dizer, as nossas emoções, elas estão ligadas a esse desejo. Então esse terremoto, ele parte de agora uma situação caótica que nós vivemos e esse desejo ele está mais aflorado, sim, despertando mais as nossas emoções. sim, sim, apavorados. Vamos dar o tema. Eles estão apavorados. A gente está sem um norte, porque a gente, de novo, é uma carne viva que estamos. E, Rafa, isso é tão sério, porque como a gente deixou de ter sentimento para ter as emoções afloradas, você já viu quantas agressões está tendo? Já olhou quantos Sim. casos de mulheres que estão sofrendo agressões, crianças que estão sofrendo agressões? Porque aquilo que era escondido não tem como mais esconder. Esse terremoto não tem como parar. E isso é muito preocupante, porque muitas não têm para onde correr. E aí aquilo que a gente passava numa boa, porque a gente saía de perto, a gente tapeava, a gente escondia atrás de um falso sentimento, hoje não tem mais jeito. Então está muito preocupante. Essa instabilidade está gerando uma agressão complicada, Rafa. Uma raiva Sim. complicada. A raiva, ela é necessária no ser humano, mas ela tem que ser elaborada, ela não pode ser jogada da maneira que ela está sendo, E principalmente só o alvo, aquele que a gente ama. Porque, sabe, Rafa, tem uma coisa que acontece que é triste, mas a gente tem que ter consciência disso. A gente magoa quem a gente mais ama e quem a gente acredita que ama a gente. E por que que a gente faz isso, Rafa? Qual é a razão?
Porque a gente acredita que a gente já tem, a gente acredita que possui. Quando a gente acredita que temos posse de algo, a gente começa a maltratar. E aí é muito doído. Porque a Pesado, gente né? não tem ninguém. Isso não existe. Ninguém é de ninguém. A gente tem uma ilusão que a gente possui uma pessoa. Só que a gente não possui. A gente só possui enquanto ela quer. Agora imagine uma pessoa que não tem saída, Rafa. Que ela sofre as agressões e ela não tem como sair de casa. Porque ela acredita que não tem como sair de casa. Isso é muito Sim. importante falar. É uma crença que ela criou. E muitas vezes manipulada pela pessoa perversa que está do lado dela. Então, ela acredita que não tem dinheiro, ela acredita que não é capaz, ela acredita que sem a pessoa ela vai morrer, e aí ela prefere se submeter. As É um agressões. sistema de dominação atuando ali, né? Isso. E a pessoa está presa totalmente na Isso. percepção daquele sistema e E, está e, fora da sua, sim, do que é, da sua potência mesmo, né? De poder sair daquilo e ver um lugar fora daquilo, né? sim, em tudo. Rafa, na escola, no colégio que você estuda, e às vezes você é tão maltratado, no trabalho. De qualquer lugar que tem uma pessoa que tem esse poder de te colocar para baixo, esse poder de falar que você não é capaz, e se você comprar isso, acabou. Você se torna refém, refém de algo que você não é, porque não precisamos ser refém de nada. Só que é tão forte isso colocado, e a manipulação é tão sedutora que a gente acaba acreditando. Quantos lugares a gente trabalhou que fomos humilhados? Que ficamos tempos reféns de lugares que não acrescentaram praticamente nada na nossa vida? E na visão da psicanálise, o que que nos falta para a gente sair desse lugar, assim? Autoestima, a confiança em nós, essa autossegurança, esse olhar que eu venho falando em todas as lives. Gente, vamos aproveitar esse tempo para fazer uma visita em quem nós somos. Vamos olhar, acabar com essa crença que a gente tem que ser super mulher ou super homem. A gente tem que falhar mesmo, é falhando e acertando. E o bom da vida é sermos diferentes. Vamos quebrar alguns padrões, vamos ousar, mas vamos nos ver. E vamos dar liberdade para quem realmente nós somos. Isso é muito importante. A gente se ver e aceitar a maneira que a gente é. Porque senão chega um e fala assim: Ô Rafa, muda, esse jeito aí, você não está me agradando, não. E você compra. Aí você fala assim: por quê, Paulo? Não, porque eu acho que você tem que ser mais séria. Uai, mas qual verdade absoluta? A gente tem mania, né? De colocar verdades nossas em cima do outro. Cada um tem a sua. E tá tudo certo. Desde que não magoe ninguém, desde que não prejudique você, tá tudo certo. E o interessante desse momento também é que ele também eles nos desestabiliza, mas ele também desestabiliza esse sistema de controle, dessa, né, que nos causa essa falsa ideia de controle, porque o que estava certo, o que a gente tinha de ideia de certo até então, parece que as coisas não estão mais funcionando como era. Então, será que, né, a primeiro momento eu acredito que vem essa sensação de desalento, né, e de sair dessa zona de conforto que, querendo ou não, esse sistema dominante, essa manipulação nos dá, mas Hum, também fala, poxa, parece que a coisa não é por aí, tem alguma coisa acontecendo que não está funcionando, né? E eu queria trazer uma coisa também que eu tenho observado, é que a pandemia, esse momento, ele só veio reiterando algo que eu tenho observado que vem acontecendo há um tempo. Essa instabilidade, essa falta de uma visão de futuro, ela já vem acontecendo, né? A pandemia só ratificou isso.
E quando eu tava atuando na educação, trazendo alguns modelos de inovação na educação e também nas empresas e tudo, a gente falava muito sobre o mundo VUCA. Eu não sei se você, né, já ouviu sobre esse conceito, né? VUCA é um acrônimo que era usado na formação de ambiente de guerra e tudo, e que determina um ambiente que é complexo, instável, volátil, ambíguo, e se Uhum. vindo, acho que do inglês ali, vem de volátil, o U é de um stable, que eu não falo inglês, mas enfim. E pro português ficou mundo VUCA, e que traz muito mesmo esse conceito de muvuca, né? Ou Ah, seja, essa volatilidade é muito o que a gente vê dessa. É tudo muito líquido, né? As coisas vão mudando o tempo todo rápido e a gente não tem uma previsibilidade. Complexo, não nesse contexto de ser difícil, mas da gente perceber agora que está tudo interligado. Olha isso, um cara que teve a doença lá na China, de repente a gente está aqui em Varginha e está vendo os problemas disso. Hoje a gente entende que jogar lixo na rua vai causar uma reação em cadeia. Instabilidade é o que a gente está falando aqui, né? De não ter uma visão de futuro, não ter controle, ambiguidade, nada mais é um modelo mais claro para nós do que a política agora. Cada um enxerga as coisas de uma forma. Então, uhum. isso a gente já vinha trazendo ambiente de educação, essa questão da gente ter que voltar para as habilidades essencialmente humanas, que é a inteligência emocional, olhar para a empatia, olhar para a coletividade, para o humano, a gente já vinha trazendo, né? A base nacional curricular já é obrigatório você tratar isso no currículo escolar, porque a gente entende, ó, todas as habilidades que foram trazidas que era importante a gente ter, que é a especialização, parte técnica, a tecnologia vai substituir. O que a gente precisa é olhar para o humano, para a condição de lidar com o outro, para as relações. Então, isso já vem há muitos anos, né, sendo cada dia pautadamente ali sendo integrado. Eu acho que a pandemia, ela, tipo, colocou essa realidade no nosso colo, e agora acho que é assim, ou vai, né? Ou olha, ou dá espaço para quem você é, ou dá espaço para olhar para essa realidade sua, para essas emoções, ou você não vai dar conta de viver, de se relacionar. É. E, Rafaela, você falou uma coisa muito séria, a falta de empatia, né? E a falta de perceber que tudo está interligado. E tá mesmo. A gente precisa do outro em tudo. Agora, Sim. por exemplo, nesse momento, se eu não me cuidar, eu não cuido do outro. E o outro pode se machucar com a minha negligência. Agora, você colocou algo, Rafaela, que me chamou muita atenção. Você falou assim, essa questão do certo. Eu acho que está na hora da gente começar a questionar o que é certo mesmo. Quais são as questões na vida que são certas? Parar de brigar por ideologias subjetivas e começar a palpar o que é certo, pôr no concreto. E ver mesmo o que faz bem para mim. Outra coisa que você falou que eu gostei muito, na educação, a parte técnica, ela é muito substituível pela internet, enfim, calculador, o que for. Agora, essa emoção, esse sentimento, essa empatia, não é. E aí eu questiono muito a educação, sabe, Rafaela, nesse momento. Porque eu acho que era um momento muito propício para a gente voltar os olhos dos alunos e nosso para coisas muito mais profundas, para a arte, para a sociologia, para a filosofia, para ouvir outras ideias, para perceber que existe um pensamento diferente do nosso. E isso é bacana. Não é só o nosso que está certo. Na política, o que eu vejo que temos que fazer? A gente tem que olhar um bem comum. O que faz bem para todo mundo, está tudo certo. Agora, se a pessoa é A ou B ou C, isso é uma opinião dela, mas que tem argumentos para sustentar essa opinião e que não seja uma opinião ligada a um massacre de um outro ser.
Eu E acho que que fere o outro, né? fere o outro. Acho que a base é essa, a base política é essa, né? A gente entra numa discussão de politicagem e perde o político, que é o coletivo, que é o bem do humano, né? O bem das pessoas e da sociedade, da civilização. E a gente olha para um viés que foi ensinado, que a gente nem sabe de onde vem, né? Eu falo isso por mim, que sou jovem e tudo mais. A gente nasce num discurso apropria daquele discurso e já nem sabe, não tem uma conceituação histórica para entender de fato o que é política fora dessa politicagem que a gente vê hoje, né? Pois é. E sabe o que que eu fico preocupada, ô Rafaela? Que a gente às vezes defende algo que é contra os nossos princípios, mas por causa de uma falsa ideologia. Então está na hora da gente rever também o que é bom para mim é bom para a humanidade. Sabe aquela frase velha que fala assim: eu não quero que faça com os outros o que faz comigo? Eu acho que precisa disso. A gente precisa voltar a ter isso muito forte, sabe? Eu não gosto disso para mim, então eu não quero para o outro. Pensa bem, na pandemia. Olha que delícia, Rafa. Eu estou aqui na minha casa, você está na sua. Todos nós estamos assim? Não. Não, não estamos. Então, como que a gente pode exigir que todos fiquem iguais a gente? Uhum. Pensa, como que a gente pode exigir que todos tenham a mesma emoção da gente? Teve um fato que aconteceu, sabe, Rafa, que me deixou assim muito triste. No começo disso tudo, tinha um mendigo, isso foi contado para mim, na rua, vendo todo mundo de máscara. E aí ele estava sem entender. E ele perguntou: por que vocês estão usando máscara? Poxa, eu achei tão doído. Pesado, né? Olha, eu achei isso pesado. Sabe? Você não ter noção do que está acontecendo à sua volta e pensar que tem pessoas que não afetam com isso. A gente precisa se deixar ser afetado, gente. Está na hora. E não ter vergonha. Parar com essa mania de querer ser felizinho e só postar foto feliz, só postar foto de coisa boa. Gente, a gente precisa se deixar ser afetado. A gente precisa deixar chorar, deixar sentir, se emocionar com o que está acontecendo. Olha que grave, Perfeito. Rafa. Quando estava Gravíssimo. na Itália, na Espanha, números de mortos, estava todo mundo chorando. Quando o World Trade Center caiu, foi uma comoção geral. A gente está vivendo isso praticamente diariamente. E aí? Agora que está perto da gente, faz piada. E aí a gente entra nessa questão. A piada só tem graça quando todos estão envolvidos nela e acham ela engraçada. Chega de piada com aquilo que não tem graça. Chega de banalizar algo que é ruim. Não tem graça. Não tem graça falar dos defeitos do outro. Defeitos não, de características negativas do outro ou características do outro. Não tem graça falar de uma doença que mata. A gente tem que ter seriedade na vida. Exatamente porque a gente perdeu essa capacidade de se afetar, né? Sim, Aí vou pegar um pouquinho tudo isso e amarrar e trazer um pouquinho para trás para contemplar alguns comentários aqui. Você trouxe aquela frase, né, que é mote aí, não faça para o outro o que você não quer que faça com você. Mas dentro disso, tudo que você está falando, eu acho que a gente perdeu tanto a capacidade de até saber o que eu quero que seja feito comigo. Acho que a gente suprimiu tanto que a gente já não se afeta e a gente já nem sabe o que a gente quer, como a gente quer ser afetado, o que mexe com a gente. Perdeu essa conexão com esse o que eu quero, quem sou eu. E aí, contemplando um pouquinho aqui, né, o Sandro trouxe encontrar com você, olhar para o que se sente ainda é mais verdadeiro, manifestação do mundo. Acredito que a gente não tem contato com isso. A Ana trouxe aqui que a análise fez isso com ela, né? Devolveu ela para dentro dela e fez reagir, estar mais segura. É preciso muito nos conhecer. Aí tem um comentário aqui que
que eu acho que mexeu comigo também, que é... Ops, perdi aqui, peraí. Ai, não quer voltar. Achei. Não, não achei não, peraí. Alguma coisa de... Ai, consegui. Nossa, tá bem lá para trás. Enfim, Só desculpa, gente, completando, não vou então. saber o nome de quem falou, mas vou falar que a pessoa disse que sempre teve muita dificuldade de colocar a sua fragilidade e apresentar a sua vulnerabilidade. E isso vem de tudo isso que a gente está falando e da nossa incapacidade de se colocar para ser afetado. O medo É, de ser afetado. e você colocou algo muito assim, a gente perdeu a nossa essência. Existe uma síndrome que chama síndrome do camaleão. Cada pessoa que eu me envolvo, eu vou absorvendo os gostos dele. E aí eu vou esquecendo realmente quem eu sou. Então, quando você fala assim, poxa, a gente está tendo dificuldade de ser afetado, a gente está tendo dificuldade de saber quem a gente é, porque a gente perdeu isso. Hoje, se a gente perguntar assim, o que você genuinamente gosta? O que você gosta de verdade, sem ter a, a, o contato com o outro? O que é genuíno teu? Isso é sério. A gente Nossa natureza, né? a gente tem essa mania de pertencimento, essa necessidade de pertencer a algo. E essa necessidade gritante de pertencer a algo faz com que muitas vezes a gente deixe de ser aquilo que nós somos. Por medo. De repente eu sei que a Rafaela gosta de tal coisa, mas eu não gosto. Então, por medo, eu vou falar que eu gosto. Só que é uma mentira. E aí, a nossa relação, Rafaela, ela não vai sustentar. Porque na hora que a gente tiver mais tempo e mais intimidade, essa máscara vai cair. E aí eu vou gritar, porque a emoção vai pular. Olha que Perfeito. a gente tem que É. buscar isso. A gente tem que parar com essa síndrome de camaleão. Estar com o outro, respeitar o que o outro gosta é uma coisa. Mas eu não preciso necessariamente gostar de tudo que o outro gosta. Colocar o outro no centro, né? Acho que a Exa gente sai do centro e coloca o outro no centro e gira na orbe do outro, no desejo do outro. E a gente perde contato com o nosso. É um pouco sim. também daquela dificuldade que a gente tem. Eu vou falar a gente, eu falo eu, que é uma coisa minha também. Eu Uhum. sempre tive muito de chamar as pessoas de egocêntrica, de ter dificuldade com quem é egocêntrico, com quem é narcisista, mas aos poucos eu fui entendendo a importância disso na minha vida. Né? Eu sempre fui a que girou na órbita ali e tirei o meu centro. Uhum. E aí eu percebi porque me incomodava tanto as pessoas serem egocêntricas, de estar no centro delas, assim, porque eu não estava no meu, né? Agora, olha que interessante, Rafa. Tem uma coisa que na psicanálise a gente chama de narcisismo positivo. A Uhum, pessoa que tem esse narcisismo positivo, ela é super, hiper bem resolvida. Porque a gente tem mania de falar assim, sabe aquela pessoa arrogante, dono da verdade, que acha que é o centro das atenções? A gente tem mania de falar, nossa, a autoestima dessa pessoa é lá em cima. Pelo contrário, uma pessoa que tem uma autoestima lá em cima, ela não precisa provar nada. A autoestima é dela, é para ela. perfeito. Então, o egocentrismo está envolvido na baixa estima da pessoa. A pessoa ela tem que se mostrar, ela não deixa, ela tem que aparecer de qualquer maneira. É muito triste. Agora, esse narcisismo positivo, a gente tem que ter. Tem que ter, a gente tem que se valorizar. Pô, a gente tem que se achar bonita. A gente tem que parar com essa coisa. Eu tô mais gordinha, mais magrinha. Pô, meu nariz é grande, meu nariz é pequeno, então vou fazer uma plástica. Eu sou linda do jeito que eu sou. Você é linda do jeito que você é. Imagina, pega uma foto dos anos 80, dos anos 90, de rapazinhos e mocinhas. Parece que é tudo igual. E é tão bacana Verdade. quando você vê um diferente. Eu falo assim, gente, a coisa melhor que existe é o esquisito. O esquisito, ele é Uhum, rico
de Que a conteúdo. gente aprendeu a colocar de lado, a gente aprendeu a maltratar, a gente aprendeu a violentar. E Sim, essa violência é interna também. sim, Quando a só gente porque a gente coloca isso e não consegue lidar com as nossas próprias imperfeições, que são lindas, né? A gente perdeu o conceito de beleza e colocou a beleza num padrão inexistente aí. Aí a gente começa a olhar também para as emoções que não são perfeitas, para as coisas que não estão dando certo e conseguir, enfim, fazer um processo bacana com isso, né? e olha que interessante, só me incomoda aquilo que eu não sei, eu não dou conta de fazer. E tenho vontade. Porque se eu não tenho vontade e se eu dou conta de fazer, não me incomoda. Agora, se eu morro de vontade de fazer algo e acredito que eu não tenho a capacidade de fazer algo, isso me incomoda terrivelmente. E aí eu vou pegar um tema que eu acho que vai ser também tema dos nossos próximos encontros. Por que certas coisas incomodam tanto? Por que a homoafetividade incomoda tanto? Qual o problema? Ótimo. E a gente tinha que se indignar com mau caratismo, desonestidade, violência. Isso sim. Mas por quê? O que eu tenho a ver? Rafaela, você já me perguntou sobre minha vida sexual? Não, Como que eu transo com o Sam? Já perguntou isso para mim? não. Para que eu vou querer saber de outra Não pessoa? importa, né? Não importa. Mas Pra que... quando tem algo que é esquisito pra mim, né? Não, Eu quero. imagina as pessoas que têm vida vazia. As pessoas que têm uma vida vazia, que precisavam e teriam que se encher, porque são pessoas bacanas e tem que descobrir essa luz dela, elas se enchem da vida dos outros. Aí elas se alimentam de saber, nossa, não, fulano é assim, ciclano é assim. Ó, ele separou, ele casou. Ah, fulano transa desse. Pra quê? Pra quê? E também esconde um desejo sobre aquilo, né, Paula? Essa questão do esquisito, aquilo chama a pessoa para algo. Eu vivi isso muito, eu quando namorava uma mulher, né? E eu Aham, tava numa festa com ela e tal, a gente ali abraçado, curtindo. E aí tinha uma mulher do lado nosso que ela tava muito inconformada com aquilo. Ela já tinha bebido muito. E ela queria muito estar próximo da gente, mas todo mundo que chegava, ela ficava falando pro outro: olha ali, olha que coisa horrorosa. Ela tinha necessidade de falar pro outro, apontar aquilo como algo, né, que não estava legal para ela, mas era impressionante a necessidade dela de estar perto da gente, de estar olhando para a gente. Então, o desejo dela ali estava exposto de uma forma, né? é Que eu falo, cara, agora eu tô entendendo as minhas aulas de psicanálise, quando o Sandro fala do esquisito, né? Daquele texto do Freud e tal. Eu falo, nossa, tô vivendo isso, tô vendo isso agora. quando a gente aponta muito o outro, é o desejo oculto nosso. É o desejo de Uhum. fazermos isso. E aí a gente bloqueia. Não, isso é errado. E aí o que a gente faz? Se eu não dou conta de fazer, eu ataco. Lembra? Eu vou atacar aquilo que eu não consigo me defender. Mas O defender de outro tá vivendo aquilo que eu quero viver, né? eu quero viver. E aí é muito complicado isso. Eu quero viver algo lindo, alto, bacana, eu quero ser feliz, mas o outro não tem essa felicidade. Muitas vezes por complexo, por uma criação, e isso é complicado. E romper essa criação do errado, do feio, do que não é natural para ele. Mas, gente, o que é natural? Natural não é tudo aquilo que faz a gente feliz? Deveria ser. Acho importante também a gente, não agora, porque a gente já vai dar uma hora da live, ela vai cair. Mas essa questão do que é natural, do que é normal, do que é moral, a gente pode trazer quando a gente for falar dessa questão, porque que o esquisito incomoda tanto, porque a Uhum. gente, a gente perde essa noção do que é natural e por que a gente tem essa bússola aí para determinar o certo e o errado. Que a Sim, gente dita o normal como natural e o normal que vem de um conceito de princípios e valores passa a ser o que a nossa bússola. E por isso isso. a gente agride tanto os outros, né, e tudo mais.
Então, vamos Mas parar acho que a gente pode trazer numa no nosso. parar, Rafaela, de falar dos outros, né? Vamos parar de olhar a vida dos outros como se a vida dos outros fosse horrível, melhor do que a gente, e vamos olhar para as nossas. Vamos nos tornarmos pessoas melhores. E Isso o é que o momento é esse, né? momento é esse. É, Esse ou vai, não tem como mais a gente ficar não. negando isso e indo pro supérfluo, porque o momento é de aprofundar nas relações, tanto na relação comigo como na relação com quem tá na minha casa, pô, né? Sim, Se você mora sozinha, é puramente a sua relação com você. Se você mora com família, esposo, marido, mulher ou mãe, irmã, é agora. sim, E é sim. viver a profundidade, não tem para onde fugir mais, não tem um supérfluo para te encapar os seus fios para cobrir a sua carne, né? Sim. E demorou tanto tempo, né, para a gente poder acontecer algo tão triste, mas que faça a gente ficar tão próximo de pessoas que a gente diz amar. Então, vamos descobrir isso que a gente diz ter, né? Vamos sentir, vamos começar a sentir, vamos tomar conta da vida da gente, vamos regar esse jardim interno que a gente tem, vamos buscar ser feliz, vamos respeitar que toda forma de amor vale a pena. E isso que é o mais importante, amar, amar muito, respeitar muito, querer muito o bem do outro. E se for para criticar, vamos pensar no que a gente está criticando e vamos criticar nós mesmos. Porque ninguém tem condição de criticar o outro, né? E bora ser feliz dentro daquilo que a gente pode ser feliz. Rafaela, foi muito bom Perfeito, estar com bora ser você. feliz. Amei também, ai que delícia. Que honra minha estar nessa telinha contigo e com as pessoas aqui. Só gente boa comentando. A gente ainda tem alguns minutinhos para a gente fechar. Como a gente trouxe a questão das nossas emoções e o momento atual, o que que seria um ambiente seguro para essas emoções nesse momento? Tanto o ambiente nosso, mas um ambiente externo, assim, das nossas relações. O Rafaela, que que a gente precisa nutrir para promover isso? Aham. Eu vou de novo, parece até que eu estou muito repetitiva, mas eu vou bater muito nessa tecla nas nossas conversas. O que vai segurar o desespero vai ser esse profundo entendimento de quem nós somos e o que queremos. E essa profunda lucidez que a vida tem um fim e o que vale a pena é o agora. Então vamos colher o agora, vamos aproveitar o agora e vamos buscar ser reais, ser verdadeiros com aquilo com que falamos. Então, quando eu falar para você, Rafaela, eu amo você, que isso seja tão verdadeiro que eu possa estar numa pandemia, confinada, numa caverna, onde for, que eu vou estar do seu lado te amando do mesmo jeito. Não amando a Rafaela que eu idealizei, amando a Rafaela com as imperfeições que ela tem. Porque o amor é o pacote completo. E isso é muito importante. A gente tem que amar o todo, porque todos nós temos características positivas, negativas. Todos nós somos heróis, somos vilões. Então vamos parar de idealizar as pessoas. Vamos amar sabendo que elas têm falhas. E são nessas falhas que a gente vai demonstrar mais esse amor nosso, que é tão importante. Então está na hora da gente. E para isso, Rafa, a gente precisa se amar. A gente só dá para o outro aquilo que a gente tem. Então a gente tem que buscar se amar muito, muito, para distribuir esse amor e entender o outro. Com tudo aquilo que eu concordo, que eu discordo, isso é irrelevante. O que eu concordo, que eu discordo em relação ao outro, é meu, não é dele. Então, vamos levantar essa bandeira de amor. A psicanálise, enfim, é o quê? É o amor. É É o essa amor, né? nação do amor. Isso é psicanálise. É isso que a gente tem que. Perfeito. É isso que a gente tem que E procurar ser.
E ainda ratificando mais a sua fala desse espaço de segurança, é importante que a gente permita com que o outro seja o outro, que a gente Sim, permita um espaço em que o outro possa tirar as máscaras dele também, porque a sim, verdade da relação vai acontecer aí. A realidade da relação, o espaço para que essas emoções venham à tona e os sentimentos e a gente consiga lidar com isso e ser feliz e amar e colocar esse amor da forma mais genuína. A prova é permitir que o outro seja ele também. Como você disse, tirando o idealizado dele e permitindo que ele seja quem ele é. Que as sim. relações vão ser profundas, vão ser viscerais. Assim como nós estamos viscerais, o outro também está visceral, está na carne viva. Então, é assim, é duplo, né? É um desafio duplo, mas é um desafio lindo, é um mergulho lindo, é um navegar lindo. Porque é E real. me veio muito agora a história da Ilha Desconhecida, do José Saramago, né? Aham. E essa permitir entrar nessa ilha desconhecida nas relações ou com a gente mesmo, né? Sim. E é essa ilha desconhecida é que é a verdadeira. Ela Perfeito, isso. é isso que é o bacana, sabe, Rafaela? É você amar a pessoa despida. Isso é amor. Amar a nós mesmos despidos, sem maquiagem, sem nada. Aquilo visceral. O amor visceral que você colocou, ele é lindo e é eterno. Fala assim, hoje eu ouvi falando, uma pessoa falando comigo, não, não existe amor, não existe como viver bem. Ou existe sim. É você entender o outro, saber que o outro não te pertence, não idealizar e perceber que na vida a gente se ama e deixa o outro livre, totalmente livre, como ele deixa a gente. E é uma escolha de cada um ficar próximo, né? Coisa boa, não é? Perfeito, lindo. Que live linda. Né? A gente não está romantizando o momento, que ele é caótico, mas a gente está trazendo um cenário de todas essas possibilidades, né? E Que, vamos que, levantar a que bandeira, tudo Rafa. isso nos apresenta. Toda forma de amor vale a pena, desde que seja amor. Vamos levantar essa bandeira mesmo. Vamos distribuir isso. Chega de ódio, chega de raiva, chega de tentar explicar o inexplicável. Vamos sentir. Lembra no começo da live o que são emoções? Vamos sentimentalizar esse boom de emoções que nós temos e vamos transformar essa emoção em amor mesmo, em amor ao próximo. Vão perceber que a gente não precisa de tanto material para ser feliz, que a gente não precisa de ter, a gente tem que cada vez mais ser. E ser na sua individualidade. Rafa, eu tô toda Fechamos. metida de você estar aqui, sabia? Hã? Eu tô toda metida de estar aqui com você. Aí eu tô metida, tô me gabando de ter essa mulher potente, poderosa, professora, psicanalista e tudo mais aí comigo. E que tem um xodó com a Rafaela imenso, né? Puxa, vamos fazer isso, Rafaela. Vamos parar. O mundo já está tão cheio de coisas negativas. O mundo está tão cheio de agressividades. Para quê? Para quê? Vamos ir para o caminho errado. É muito fácil ser mal, Rafaela. Fácil demais. É fácil demais Uhum. fazer fofoca. É fácil demais fazer maldade. Difícil é ser Ó, bom. vai fechar em 20 segundos, já tá me avisando aqui. É? Então lá, um beijo. 18, 17, tá fechando. A live ela tem 1 hora de duração. Paula, Beijo. muito obrigada por esse momento lindo. É muito bom te ouvir e vou disponibilizar depois a live pro pessoal no nosso canal lá. Gente,